Este podcast é uma produção Reverber. Olá, ouvintes! Está entrando no ar mais uma vez o seu podcast sobre as ciências humanas, o podcast do Historiante. Esse programete que a cada semana se reúne para trocar uma ideia sobre diversos assuntos, misturando história, filosofia e demais ciências disponíveis, né, para conversa. Eu sou o Pablo Magalhães e estou aqui acompanhado dele, o homem descabelado das Minas Gerais, o Felipe Bonsanto. Bom dia, boa tarde, boa noite, que bom falar aos ouvidinhos de vocês novamente. Ainda sou descabelado, mas ainda tenho um pouquinho de cabelo. Tô aqui, ó, procurando tratamentos. Quem tiver indica, tá? Que tá caindo, gente. Quem tiver, manda na caixa de mensagens, que agora os episódios do podcast vem com caixinha de mensagem. Manda mensagem para Felipe Monsanto se você tiver uma indicação de tratamento. Eu também quero, porque eu também tô ficando careca. A gente aceita simpatia, tratamento, remédio, que vocês mandarem assim, Pix, a gente aceita também. É isso aí, tá valendo. Também temos aqui ele, o homem que montou um soviete na beira do Rio São Francisco e que ficou no escuro na última gravação porque do nada a lâmpada parou de funcionar. Seu Kleber Roberto. E aí, pessoal, beleza? Realmente na última gravação acabou sendo quase a luz de velas, porque ocorreu esse problema técnico logo no início da gravação, mas foi tranquilo, foi de boa, sendo aqui aperreado por muriçocas, também conhecido como pernilongos, mas estamos aí, firmes, fortes e com lâmpadas novas. É isso aí. E recebemos hoje uma convidada que muito nos alegra, é a Jaque Machado. Oi, Jaque. Olá, boa noite a todos. Hoje eu sou o maldito fruto entre os filhos dos homens. E é um prazer estar aqui com vocês. Um beijo a todos que estão escutando. E é isso. Meu nome é Jaque Machado e é um prazer compartilhar essa fala hoje com vocês. Jaque, para os nossos ouvintes que ainda não lhe conhecem, fala um pouquinho sobre você. Bom, eu sou uma mulher parda, já estou lá na reta dos 40 e poucos, sou escritora, advogo, meu coração bate muito forte pela docência, né? Então, como professora. E é isso. Tenho um perfil no Instagram onde eu falo sobre escrita e sobre a vida, né? Como a vida nos atravessa e a gente pode transformar isso em escrita. Show de bola. Seja muito bem-vinda. Saiba que poucos sotaques do Sul apareceram aqui no Historiante, tá? Imagino por quê. Mais um sotaque aí pra galera curtir. Jaque, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite e a casa é sua aqui, viu? Já fica adiantado que os próximos convites já estão prontos, impressos na casa de Kleber Roberto, ele vai mandar pra você. Mas capaz. Ok, estamos aqui hoje reunidos, né, para tratar sobre o tema crime, polícia e justiça no Brasil. Acho que nossos ouvintes vêm acompanhando repercussões daquele caso que aconteceu. Mais um caso que aconteceu na rede Carrefour de pessoas negras pobres sendo humilhadas e espancadas. E, de certo modo, isso levanta mais uma vez essa discussão sobre a quem serve a polícia e a justiça no Brasil. E por que a criminalidade, basicamente, em nosso país, ela tem cor, ela tem classe social e ela tem endereço nas cidades, né? Por que isso acontece? Vamos tentar refletir sobre esses assuntos, né? A gente trouxe aqui uma pauta bem recheada de informações, mas antes, você sabe que é hora dos nossos recadinhos, né, Felipe Monsanto? Isso mesmo, eu tô aqui, ó, com pouco cabelo, mas eu tenho uma indicação pra você que gosta da gente, que gosta do conteúdo que a gente publica aqui, que a gente produz com muito carinho pra você. Em contrapartida, a gente vai pedir uma coisa pra você que tá ouvindo a gente agora no Spotify ou no Apple Podcast.
vai lá, dá 5 estrelinhas pra gente se você ainda não deu e comenta nos nossos episódios, divulga eles, compartilha nas suas redes sociais, marca a gente pra gente ver que você gostou do episódio, que você está comentando o episódio, divulga para os seus amigos, mas não deixe de dar pra gente as 5 estrelinhas lá no Spotify ou no Apple Podcast. Isso é pouco para vocês, mas é muito para o nosso trabalho e a gente vai ficar muito feliz com vocês. Falou tudo, Felipe Monsanto. E aí isso nos ajuda a ficar melhores ranqueados, aparece para mais pessoas. Já aproveita agora e já copia o link e compartilha para os seus contatos esse episódio, ok? E tô aqui ouvindo aqui, a produção tá no ponto falando que Kleber Roberto tem um recado da nossa parceira, não é isso? Isso mesmo, pessoal. Temos disponível o cupom de desconto para vocês utilizarem no site da Editora Contexto. O cupom de desconto é Historiante20. Ele vai estar aqui na descrição deste episódio e você pode utilizá-lo lá no site da Editora Contexto, que é uma editora que tem muitos lançamentos muito bons. E entre esses excelentes lançamentos temos o livro de Pat Stearns, História da Felicidade, que é um livro que ele vai abordar toda a concepção e criação do que é a felicidade para as sociedades, utilizando argumentos ligados a religiões, à história, ao iluminismo, ao capitalismo, o que seria felicidade dentro dessa sociedade capitalista. Então, este livro vem abordar esta história do que seria a felicidade. E você pode adquiri-lo lá no site da Editora Contexto utilizando o nosso cupom de desconto, Historiante20. Perfeito. Vamos para o nosso giro de notícias, né, Felipe? Bora lá! Correio Brasiliense. Estudo mostra que a cor da pele influencia abordagens policiais. Um estudo do Núcleo de Justiça Racial e Direito da Fundação Getúlio Vargas, FGV, analisou 1.837 decisões judiciais em segunda instância, nas quais houve discussão sobre a validade das provas por parte da defesa dos réus. A conclusão foi que os casos têm alto índice de perfilamento racial, que é a escolha de uma cor de pele que motiva as abordagens de agentes de segurança. Brasil de fato. Boicote, sanção econômica, marco legal. Carrefour é criticado após mais um caso de racismo. Após um casal negro ser agredido em uma unidade do Grupo Carrefour, em Salvador, as redes sociais foram tomadas por críticas e cobranças por respostas à sequência de casos de racismo protagonizados pela multinacional francesa no Brasil. Deutsche Welle. Genocídio negro é um projeto que está em curso. Estudo indica falha do Estado brasileiro em responsabilizar policiais por homicídios e criar mecanismos para reduzir mortalidade de jovens negros. Mudança envolve transformação no sistema judiciário. E para terminar, G1. Polícia Civil vai abrir inquérito para investigar agressões a 2 pessoas suspeitas de furtar leite em supermercado na Bahia. A Polícia Civil, PC, da Bahia, informou ao G1 neste domingo, 7, que vai abrir inquérito para investigar agressões sofridas por 2 pessoas na parte externa de um supermercado em Salvador, após elas supostamente terem furtado sacos de leite em pó. O caso aconteceu na última sexta-feira, 5, e as vítimas ainda não foram localizadas. É com você, Pablo. Larga o cuscuz e vamos lá. Eu tava tomando água. Vamos lá. Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra agressões a 2 pessoas na parte externa de um mercado em Salvador, após elas supostamente terem furtado sacos de leite em pó. O caso aconteceu na sexta-feira passada, dia 5.
Esse caso, que já repercutiu e muito nas mídias sociais, aconteceu no Big Bom Preço, do bairro de São Cristóvão. Segundo a assessoria da rede Carrefour Estabelecimento, a equipe de prevenção da loja e a liderança da unidade foram desligados após a empresa tomar conhecimento do vídeo. Além disso, a empresa responsável pela segurança da área externa teria tido seu contrato rescindido. Mas esse não é o ponto final dessa história e, na verdade, esse é apenas mais um tópico em um longo livro repleto de capítulos sobre a criminalização dos mais pobres, em especial negros e negras do nosso país. É preciso ressaltar que a população negra foi a maioria dos mortos, 84,1%, em intervenções policiais, segundo mostram dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública em 2021. O número assustador reflete uma realidade que coloca as forças de segurança e a população negra diariamente em lados opostos. Recentemente, tivemos a publicação do estudo Desafios da Responsabilidade Estatal pela Letalidade de Jovens Negros, publicado no final do ano passado pelo Núcleo de Justiça Racial e Direito da Fundação Getúlio Vargas, que analisou 8 episódios marcantes de violência policial contra a população negra que ocorreram no país entre 1992 e 2020, como o massacre do Carandiru, a chacina do Borel, o caso Amarildo e o caso João Alberto de Freitas. Esses casos todos, de acordo com o estudo, têm em comum a incapacidade do Estado tanto em responsabilizar os agentes de segurança pelos homicídios, quanto criar mecanismos para reduzir a alta mortalidade da juventude negra e periférica. Os pesquisadores, eles apontam, inclusive, uma tendência do Ministério Público de não levar o caso adiante, havendo a dificuldade de o MP oferecer a denúncia ou as investigações envolvendo não serem bem fundamentadas, bem embasadas, ou então o judiciário interrompe o caso logo de cara. O paradoxo disso é que quando o acusado é da população menos favorecida, dificilmente há escapatória para qualquer delito. Recentemente, o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido de absolvição a uma mulher que furtou 4 pacotes de fraldas, no valor de R$120 das lojas americanas. A mulher foi condenada a 1 ano e 2 meses de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 11 dias multa. Enquanto isso, Alicia Dude Miller, de 25 anos, aluna da USP que desviou quase 1 milhão do fundo de formatura da turma dela, destrancou seu curso de medicina e voltou a frequentar a faculdade, livre, leve e solta. A quem serve a justiça e a polícia em nosso país? E por que essa nossa sociedade criminaliza tanto as populações menos favorecidas, hein? Me diga uma coisa, Lídia Verônica, qual é o melhor lugar para ouvir podcasts? O melhor lugar para ouvir podcast, pra mim, é na cama. Mas pra todo mundo, é o Orelo. Com certeza. Além de tudo, o Orelo nos remunera. Cada clique seu ajuda o nosso projeto a crescer. Então quer dizer que só de a pessoa ouvir, dar o play lá nos episódios, isso já nos ajuda? Nem precisa a pessoa pagar? Exatamente. Se você não pode ou não tem interesse em ser um apoiador, mas acha o nosso projeto legal, vai lá no Orelo e dá essa força pra gente. A gente podia dizer que a quem serve aquele que tem o poder, né? Mas a gente sabe quem é que tem poder, que é o homem branco e rico. E aí acabou o podcast. Então a gente não pode falar isso, né? A gente vai ter que ir devagarinho para chegar. Vamos para as indicações. Né? Então, assim, eu gosto muito de pensar que assim como a história, assim como o direito, cada um vai ver, vai tentar explicar esse fenômeno por um prisma, né? Mas me agrada muito a visão do Boaventura, e o Boaventura ele diz uma coisa que tem tudo a ver com isso, que foi colocado em todas as notícias, porque a gente sabe que o nosso Estado tem um inimigo, né? Que é aquela teoria do Jacobsen, né, do direito penal do inimigo.
E ele diz que o Estado ele cria um inimigo e retira desse inimigo, né, sem o devido processo legal, todos os direitos fundamentais. Aqui, o Estado ele não só tira os direitos antes de saber quem é o inimigo, como ele próprio constrói esse inimigo. E não se constrói esse inimigo aleatoriamente, ele é um inimigo esculpido lentamente ao longo dos anos, né, por uma série de crimes praticados pelo Estado, pela violência institucionalizada, e esse inimigo do Estado é preto e pobre, né? Esse inimigo do Estado, ele é preto e pobre, e isso é um fruto do biopoder. Aí eu vou lançar para vocês ficarem discutindo um pouco disso depois, mas o que é esse biopoder, né? Ele é uma tentativa do sistema se manter, né, através das mãos das instituições, das mãos de quem constrói as instituições, e por isso que eu falei ali no início, né, brincando sem brincar, que era o homem branco e rico, e porque realmente é ele que manipula as leis, né? Essa é a característica do nosso legislativo hoje em dia. Ele que faz as leis e, portanto, as leis que obrigam o cidadão. E é através das leis que a gente constrói o perfil do inimigo, porque não existe um crime que seja praticado sem que ele seja previsto em lei. Então, pensando assim, o Boaventura vai nos dizer que a gente tem 4 pilares fundamentais que constituem nosso biopoder aqui no Brasil, que é o capitalismo, o racismo, o colonialismo e também o machismo, né? E dentro dessa estrutura se criam, então, instrumentos de controle social voltados diretamente para esse indivíduo que é o inimigo do Estado. Porque o Estado não tem como controlar a pobreza, ele não tem como erradicar a pobreza, né? Em si não tem, senão através de quem governa, senão através de políticas públicas. E aí o que surge nesse momento em que o Estado também não consegue conferir ao cidadão seus direitos? E quem é aquele que menos acesso tem ao Estado, né? É uma controvérsia tão grande e tem tantos problemas que eu acho que qualquer coisa que a gente disser vai justificar isso, né? O fato de a escravidão ter se dito abolida, porque de fato nunca foi, né? Sem que com isso nós tivéssemos a plena inclusão das pessoas escravizadas dentro do modelo da sociedade que era compartilhado por todos. A gente tem princípios na nossa Constituição, por exemplo, da igualdade, que é muito bonito, lindo. Se você lê a Constituição, é incrível, adorei. Mas me diz, que princípios de fato a gente consegue efetivar, a gente consegue tornar eficazes, né? Com as instituições que a gente tem hoje. E por quem as instituições são dirigidas e são controladas. E se esses indivíduos que dirigem e controlam as instituições de fato estão interessados em modificar, implementar esses direitos e ser igual aos demais, né? Eu acho que até pensando da seguinte maneira, o Estado ele tenta de alguma forma se manter no poder e ele não perder, na verdade, o que ele já tem, né? Qualquer ameaça e qualquer sinal que a gente tenha a possibilidade, tenha o começo de uma reparação histórica, que a gente coloque, que a gente comece um trabalho de desmantelar o racismo no Brasil, a gente vê o poder ele se retroalimentando e ele, né, tentando de alguma forma tirar isso. E na fala da Jaque me veio muito uma observação a respeito da ausência do Estado para essas pessoas desde sempre, desde 1500, quando chegaram os colonizadores no Brasil.
a população negra ela não tem estrutura nenhuma, ela não tem acesso a nada. A educação é muito precária, a saúde é muito precária, o acesso ao trabalho é muito precário. Então essa população ela tá muito condenada a uma subvida, vamos colocar assim, e o governo, o poder, ele se mantém com isso e ele tenta sempre de várias maneiras perpetuar esse poder sobre essas pessoas e impedir que esse acesso alcance, né? E a gente pode falar não só dos casos de violência, não só dos casos de policiais que a gente tem aqui, e até um exemplo que a gente pode trazer é como essa população ela é maltratada, um exemplo das mulheres. As mulheres negras, ao adentrar um hospital no momento da hora do parto, elas recebem menos anestesia do que a mulher branca. O homem negro ele é considerado uma pessoa que tem mais força, que ele recebe menos medicação dentro de um hospital. E a gente tem vários outros fatores. Se a gente começar a desbravar aqui outros espaços, outras áreas, reconhecimento facial, quantas vezes a gente já não teve casos da justiça, né, de reconhecimento facial através de câmera, alguma coisa assim, colocando pessoas negras. Olha os assassinatos que a gente tem por achar que um guarda-chuva é um fuzil. Então, assim, isso está muito intrínseco no Estado, isso está muito intrínseco na sociedade, está muito intrínseco na nossa vida, e com certeza a gente precisa mudar, precisa refletir e tentar levar o poder, tentar tirar do poder, mudar o poder, para que pessoas comecem a pensar nisso, né? Pessoas que estão preocupadas com isso, pessoas que sofrem isso todos os dias, que elas possam ascender também o poder de alguma forma para que elas lutem por isso também. É a questão da sociedade punitivista, a sociedade que quer achar alguém para punir. Só que nesse caso, a sociedade brasileira, por ser uma sociedade que está entranhada, tem esse racismo estrutural no seu pilar, na sua base, vai sempre encontrar nas populações que são ditas marginalizadas, ou seja, que são consideradas à margem da sociedade, essas pessoas para serem o chamado bandido bom, que é aquele dizer terrível, que é o bandido bom, bandido morto. Porém, esse bandido bom, bandido morto vai depender do tom dos olhos, da cor da pele, do seu poder financeiro. Aí vai levar toda essa análise, porque para muitas pessoas que soltam essa frase do bandido bom, bandido morto, só vale para negros, não vale para o branco. A exemplo disso, nesse ano tivemos, infelizmente, se não me engano foi no Rio de Janeiro, de um catador de reciclados que estava com um pedaço de pau na mão, um cabo de madeira, e acabou sendo morto pela polícia, a polícia admitindo que pensou que aquela madeira que ele estava levando era um fuzil, e por isso atirou. E no final do ano passado, ali no período eleitoral, todos lembram que tivemos Roberto Jefferson, que se jogou granada na Polícia Federal, deu tiro de fuzil na Polícia Federal, e foram lá negociar a entrega dele e tal, todo aquele espetáculo para fazer com que ele se entregasse, um bandido que atirou na polícia. Mas aí vocês vão analisar realmente o poder aquisitivo e o tom de pele de um e do outro. Aí as pessoas percebem o porquê a polícia foi tão punitivista de um lado e de outro não. E essa questão da sociedade ter essa ideia de punição contra, principalmente, pessoas que sejam negras, isso vem desde o período do final ali do período da imperial, período abolicionista, em que tem a população negra que tem a sua liberdade, e essa população negra livre, ela precisa ser, digamos, entre aspas, fiscalizadas. E é tanto que, se for feita uma análise histórica do período pós-abolição,
qualquer pessoa vai ver a sequência de leis que vão sendo estabelecidas que afetam principalmente essas comunidades. E até mesmo anteriormente, como por exemplo com a lei de terras, que praticamente excluiu os negros de terem posse de terras. Mas aí seria tema para outra podcast, até uma minipédia. Enfim, nós vemos que, infelizmente, por sermos uma sociedade que temos o racismo entranhados na sociedade, a visão punitivista sempre vai cair pelo lado racial. O Kleber falou uma questão de liberdade bem interessante, que eu acho que traz uma reflexão para a gente. Será que essa população ela realmente ela é livre hoje? Será que elas têm que a população negra ela tem liberdade? Vamos dar um exemplo. Eu sou um homem branco e muitas das vezes na correria a gente corre no meio da rua, vai atrás de alguma coisa, entra com uma sacola no mercado, com uma mochila, alguma coisa assim. E eu não sou abordado. Agora, eu tenho liberdade. E a população negra? Sabe? A gente parar para pensar, eles não são totalmente libertos. Existem essas amarras do racismo. Existe esse histórico aí desde o período da escravidão. É que a liberdade, ela no final das contas, ela foi pura e exclusivamente a liberdade da corrente física, porque as amarras sociais ideológicas permaneceram, né? A Jaque mencionou o conceito de biopolítica, né? E é interessante ela trazer porque tem absolutamente tudo a ver com a discussão. Inclusive a galera da filosofia vai lembrar de biopolítica das aulas sobre Michel Foucault. Esse conceito da biopolítica, do biopoder, né, do Foucault, vai influenciar a construção de um outro conceito, que é o conceito de... Ai, meu Deus, como é que é o nome? Do Achille Mbembe? Necropolítica, lembrei, necropolítica. A necropolítica é a construção de ações, atitudes, tomadas de decisão, na verdade, de um conjunto de pessoas que estão no poder, visando a destruição ou a autodestruição de determinado grupo, e no nosso caso, especificamente da população negra no nosso país. Então, há todo um processo de necropolítica em andamento há muito tempo, assim, desde muito antes até mesmo da chegada do europeu explorador, destruidor nas Américas. Essa coisa da mulher ser vista como o Felipe mencionou, né? A mulher negra é mais forte, então toma menos anestésico porque ela vai sentir menos dor. Isso é uma herança nossa do período colonial e especificamente em relação às teorias raciais do final do século XIX. Eu acho que a gente tem até um podcast, Kleber, me lembre aí se você conseguir, o título, eu acho que é As Mães Pretas na Escravatura. Eu acho que é um episódio com esse título, que a gente fala sobre como as mulheres negras elas sofreram e muito para conseguir manter um direito fundamental, básico, que a natureza lhe deu, que é o direito de ser mãe. E o quanto elas penaram para, diante da obrigatoriedade de cuidar dos filhos dos brancos, o quanto foi penoso e difícil elas conseguirem segurar, manter e nutrir seus filhos negros. Kleber, lembrou aí o episódio? Esse mesmo, Mães Pretas na Escravatura. É uma minipédia. Pois é, a gente já falou um pouquinho sobre esse assunto. Isso permanece até hoje porque existe todo um processo de construção histórica que ficou. O Kleber mencionou a questão da lei das terras, eu acho que a gente também já falou aqui antes sobre isso. Para a população negra foi negado o direito ao acesso à terra numa reforma agrária justa. Quem foi que recebeu as terras na reforma agrária no pós-império, né, no início da República? Foram imigrantes brancos. Os imigrantes brancos, especialmente italianos, alemães, vieram para o Brasil e eles foram beneficiados com a reforma agrária. Eles receberam um lote de terra para cuidar. Eles é que se beneficiaram de uma reforma agrária extremamente excludente e racista. E a população negra foi relegada o quê? Os guetos, os lugares mais distantes, os cortiços, os espaços mais insalubres o possível para que eles pudessem sobreviver. Tá aí, digamos assim, a semente
para a questão da criminalização da cor, que nós temos muito forte em nosso país. A criminalização da cor, ela parte do pressuposto de que o indivíduo perigoso a ser combatido é o indivíduo negro, porque ele tem um sangue ruim, aí vem toda aquela coisa das teorias racistas do século XIX. Ele tem um sangue ruim, ele nasce numa família ruim e ele tem um instinto para ser ruim. E eu fiquei muito surpreso quando teve aquele... Gente, o recente massacre que teve na escola, eu não vou lembrar qual é a escola, mas o caso mais recente que chocou o Brasil, deixou tanta gente, assim, eu acho que a gente até fez uma postagem lá no Instagram do Historiante, em que apareceu uma especialista em, como é que chama aquilo, gente? Identificar pessoas pelos traços. Enfim, foi um jornal que entrevistou essa mulher, que ela começou a dizer, existem traços... Oi? Microexpressões? Microexpressões, mas não só microexpressões. Ela era especialista em dizer que há pessoas que nascem com traços de bandidos, de criminosos, de assassinos. Que existe um tamanho específico da cabeça, do nariz, dos olhos, das orelhas, do queixo e tal, que a pessoa, você já sabe que a pessoa nasce para ser criminoso. Isso é uma teoria, inclusive, já que não sei se você sabe, você deve saber disso, né? Faz do parte do Lombroso, direito, né? é uma teoria lombrosiana. Ele media, ele sabia se o cara ia ser assassino pelo tamanho do crânio, tamanho da orelha, né? E é uma coisa que também aparece muito, claro. A especulação, o senso comum se ocupa muito de temas polêmicos. Essa ideia de assassino e serial killer surge em muitas literaturas de especulação falando sobre o índice da maldade, né? Que uma pessoa, e isso também é um crime, que é psicofobia, né? É você dizer se a pessoa ela vai ser criminosa ou não, se ela tem algum tipo de transtorno mental. É o extremo absurdo. Essa teoria já caiu por terra há séculos. Mas aí surgiu essa pessoa dando essa entrevista na TV, falando sobre esses absurdos. Essa teoria ela tá mergulhada, embevecida nas teorias racistas da eugenia do século XIX. As teorias racistas da eugenia que colocavam as pessoas negras como pessoas criminosas, perigosas e tal. O Lombroso, eles única e exclusivamente transpõe as características da população negra para a população criminosa. Ele criminaliza não apenas a cor, mas as feições, os traços da população negra. Então, assim, e aí a gente está falando do nascer, né, da criminologia, o alvorecer da criminologia. A criminologia alvorece, nasce nessa perspectiva racial. Só que, se você for parar para pensar, as abordagens policiais contemporâneas, elas estão totalmente mergulhadas no racismo. Aí vamos pegar o caso que aconteceu, acho que hoje ou foi ontem, com aquele deputado, acho que ele é do Sul, acho que ele é do Rio Grande do Sul, ele é um deputado estadual do Rio Grande do Sul. Como é que é o nome dele? Meu Deus do céu. Renato Freitas? Renato Freitas, aí vê se o Renato Freitas aí é deputado estadual, é federal, não sei. Eu sei que o Renato Freitas estava num voo, ele era uma conexão, os caras da Polícia Federal mandaram ele sair do avião para ser revistado, dizendo que era um procedimento padrão. Era uma revista aleatória que em todo voo tem. Aí, vamos lá. Eu tô com 35 anos recém-completos. Já viajei bastante de avião. Eu nunca vi isso na minha vida. Pode até existir, mas deve ser uma coisa muito rara. Bicho, e outra coisa, ele é midiático, ele é muito conhecido. Não é? Se você olha pra ele e você diz, não sei quem é. As pessoas sabem quem ele é. O cara foi obrigado a descer pra ser revistado, abrir a bolsa do cara. Agora eu tenho uma explicação pra isso. Única e exclusivamente se chama racismo. Racismo. E aí, nas mídias sociais, inclusive, na Notícias do Brasil de Fato, vem trazendo a repercussão que teve do caso do Carrefour, né? O Douglas Belchior,
Ele é o @negrobelchior. Ele fez uma postagem. Reunião da diretoria do Carrefour para discutir o racismo. Aí tem uma imagem da Ku Klux Klan fazendo o sinal deles, né? E com a logo do Carrefour nos seus mantos. Eu achei isso muito bem apropriado. A Ku Klux Klan foi um movimento extremamente perigoso, racial, de extrema direita, violento e nojento, que perseguiu, torturou, assassinou, destruiu, dizimou diversas pessoas, diversos negros e negras nos Estados Unidos. Disso para o Carrefour é um pulo, tá? E aí, por que eu tô falando isso? São recorrentes os casos de crimes raciais, crimes de racismo no Carrefour, é uma coisa absurda, né? E aí eu retorno para vocês, gente, e abro a palavra mais uma vez para vocês, perguntando o seguinte: bom, se a justiça serve aos poderosos, aos brancos e aos ricos, que perspectiva a gente pode ter? Há esperança? A gente vai conseguir reverter isso ou é só chorar e fim de papo? O que é que vocês acham? Bom, quem curte e acompanha o Historiante pode nos ajudar a manter o projeto, não é mesmo, seu Kleber? Isso mesmo. Você pode ajudar o Historiante de uma forma bem fácil. E faz como? Vai lá no nosso Apoia-se. O link é apoia.se/historiante. E além de estar contribuindo com o portal Historiante, você também vai ter uma série de vantagens, como fazer parte do nosso grupo secreto no Facebook, fazer parte também do sorteio mensal de livros. Olha só quantas vantagens para você. E tudo isso a partir, olha só, de R$4, que não dá nem para pagar meio litro de gasolina nesse ano agora de 2022. É tão pouco para você, mas é muito aqui para o Historiante. Vá lá no nosso Apoia-se e contribua. É isso aí, o link tá na descrição desse episódio. Eu acho que a gente tem muita luta, a gente tem um caminho muito longo para percorrer, para a gente melhorar isso, sabe? Eu acho que a gente começou a ter uma consciência e a gente começou a tocar em algumas feridas que são necessárias, que são importantes a serem tocadas, mas a gente ainda tem muita coisa para desmantelar, para tirar, né, da nossa sociedade. A gente não tem pessoas totalmente conscientes e um dos principais pontos, eu acho que a gente precisa, a partir disso, é nos reconhecermos como pessoas racistas, como sociedade racista. E a partir disso a gente consegue começar a ter algum debate, começar a fazer isso. Mas ainda assim a gente tem um movimento muito forte contrário, um movimento que luta por manter o poder e é o que é um público extremamente conservador e é um público que ainda tem muita força, que é a política do mimimi, né? A política não, o discurso do mimimi que a gente encontra em qualquer roda de conversa hoje. Sabe, eu estava ouvindo o Pablo falar isso que o Felipe disse também, né? Fiquei pensando uma série de coisas. Acredito que o caminho seja esse que o Felipe colocou, né? Tem muita gente que diz assim, tem que falar sobre o Dia do Negro, vamos chamar alguém aqui que é preto, que é negro, para falar sobre esse dia, sobre como é sofrer o racismo, né? A gente tem que abrir esses espaços para outros dias, né? Também, para que as pessoas pretas ocupem os lugares que elas pertencem, né? E isso passa por esse processo de conscientização que o Felipe falou, né? Nós temos que nos perceber como indivíduos racistas e ver como que esse nosso racismo influencia de forma que os direitos fundamentais não sejam iguais para todos, da forma como eles deveriam ser. E como que o nosso mérito, né? Não é mérito a palavra, nosso mérito entre aspas, né? Nosso privilégio, né? Privilégio, exatamente, obrigada, muito obrigada. Nosso privilégio é alcançado
ou exercemos o privilégio em razão justamente de sermos não pretos, né? Isso que o Pablo estava falando sobre a mulher, sobre o corpo da mulher, esse corpo da mulher preta que morre e que muitas vezes perde o filho em vida, ainda jovem, né? Mesmo sendo a família, o núcleo da sociedade, né? Que é uma coisa que vem lá dos códices franceses, foi importado para cá com todos os problemas que tinha, copiado para dentro da nossa Constituição. Aos poucos a gente consegue mudar isso também, né, para entender a diversidade das famílias, porque é muito importante que a gente entenda essa diversidade, porque a maior parte das famílias monoparentais brasileiras são constituídas por mulheres pretas. Mulheres pretas que trabalham desde que chegaram aqui no Brasil, né? A mulher branca luta para trabalhar, a mulher preta é obrigada a trabalhar desde que chegou aqui, né? Então, eu vi uma notícia esses tempos que dizia que 56% das mulheres que morrem por aborto são pretas. E aí a gente se pergunta, tá, mas o resto é branca, mas mais ou menos está de acordo com a constituição etária da nossa sociedade. Mas e todas as mulheres que fazem aborto? Cadê as mulheres brancas que fazem aborto? Elas estão vivas. Por quê? Em que condições essa mulher que é preta, que o perfil dela já foi traçado, ela chega para fazer um aborto porque ela já tem 2, 3 filhos, ela precisa trabalhar, o pai foi embora, ela está sozinha, né? Essa mulher chega desesperada para fazer esse procedimento. E ainda assim vem a falecer. E os filhos? E como é que fica essa família, célula da sociedade, né? E aí tem um conto muito que eu convido todo mundo a ler. Tem que ser um conto assim que tinha que ser obrigatório. Você nasceu, você tem que ler esse conto se você vive no Brasil, que é Pai contra Mãe, um conto de Machado de Assis, que foi publicado em 1906, mas é de uma sensibilidade, de uma capacidade de visão da sociedade que poucas pessoas hoje em dia têm. E ele conta a história lá de Cândido Neves, que é um cara que nunca quis fazer nada da vida. Cândido Neves, você já consegue saber, diz que ele é um homem, mas já consegue saber a cor dele pelo nome dele, né? Porque em Machado de Assis nada é por acaso. Ele nunca quis fazer nada da vida, não parava emprego nenhum. Lá pelos 30 ele conheceu uma moça jovem, mas antes disso ele conseguiu um emprego, ele quis esse emprego, que era um caçador de escravizados fugidos. E ele conhece uma jovem que chama-se Clara, né? E com ela começa a ter uma vida muito difícil. Eles se casam, tinham um sonho de ter filhos, e ela engravida, e ele, para poder sustentar essa família, né? Ele não era um cara rico, era um cara muito pobre, por sinal, né? Começa a tentar desesperadamente juntar capturar e sequestrar cada vez mais escravizados foragidos, até que ele sabe da notícia de uma que vai lhe pagar muito, que chama-se Arminda, e ela tá na rua, ele decide sequestrar ela, porque o filho dele ia morrer de fome, nasceu posteriormente o filho dele, e ele não tinha dinheiro, ele ia deixar o filho na roda dos enjeitados, né, que era onde se largavam as crianças para adoção em conventos, e ele pega esse filho desesperadamente e larga com qualquer um e diz: segura meu filho que eu vou pegar essa escrava que vai me dar muito dinheiro. E ele sai à cata dela, e numa cena horrível, ele arrasta ela pelas ruas do Rio de Janeiro, ela pedindo: por favor, eu tô grávida. Ela estava grávida e foi por isso que ela fugiu. E ele não a ouve, porque ele precisa dar de comer para o filho dele, e aquele é o meio pelo qual ele faz isso. Ele devolve, mas devido à surra que ele dá nela, essa criança é abortada, e ela não se sabe se resiste ou não, mas está lá quase morta. E a frase mais emblemática de todo o conto é: nem todos vingam. E já em 1906 é quase como
uma profecia desse nosso futuro no Brasil, onde até hoje nem todos vingam. Mas o Machado de Assis, ele é tão sábio quando ele diz isso, e tão perspicaz na sua escrita, que esse nem todos que ele diz não é qualquer um. Ele sabe muito bem quem é esse nem todos. Esse nem todos tem cor, tem classe social, tem nome, né? Então, é isso. Tudo isso, eu lembrei desse conto agora, porque ele é exatamente sobre isso, é o reflexo exato sobre o que a gente está falando hoje, né? Quem vive, qual é o efeito do Estado sobre o corpo preto, sobre o corpo da mulher preta, né? O próprio biopoder ali que eu falei no início, ele é uma máquina de manter o corpo funcionando, de criar corpos que funcionem para o Estado, né? Aqueles corpos que têm que ser submetidos para poder continuar fazendo o sistema funcionar. Mas quando esse corpo, ele entende que ele tem que mudar o sistema, ou que ele tem que ampliar os seus direitos dentro do sistema, ele passa a uma outra categoria de corpo, que é um corpo enjeitado, que tem que ir lá para a roda dos enjeitados. É um corpo que não mais se adequa à estrutura do Estado. Portanto, ele tem que ser retirado, removido, colocado numa cadeia, tem que ser morto, tem que ser assassinado. E é assim que se vê esses corpos, né? É um conto que até hoje nos fala muito e tem muito a nos ensinar. Exatamente essa questão da nossa sociedade, que vivemos uma sociedade que infelizmente temos esse viés tão racista, desse racismo estrutural, e quando o Pablo faz esse questionamento sobre o que podemos esperar, infelizmente eu vejo que temos um caminho muito longo para percorrer, e um caminho que infelizmente demos vários passos para trás nos últimos anos, principalmente devido a essa ascensão que tivemos aí de uma extrema direita que prefere tentar botar uma venda nos olhos da sociedade do que admitir que existe esse problema na nossa sociedade, existe esse problema no Brasil. Ou seja, nós acabamos, digamos, abrindo uma caixa de Pandora, e que a esperança ela não ficou na caixa. O que ficou na caixa foi, como disse Felipe, a sociedade do mimimi. De tudo que a pessoa vá tentar argumentar, vira mimimi, vira a defesa do errado, vira aquele argumento de que não está vendo a sociedade, digamos, de uma forma conservadora, de uma forma tradicionalista. Ou seja, a pessoa tentar defender minorias, tentar defender o fim do racismo, da misoginia, a pessoa tentar argumentar contra isso, a pessoa vai estar errada. Porque, infelizmente, isso está cada vez, infelizmente, mais entranhado nessa sociedade. E esse caminho para tentarmos acabar com essa visão de que o crime, a violência sempre vai partir do lado, digamos, do negro, do pobre, do favelado, isso daí, infelizmente, vai demorar muito para ser eliminado de nossa sociedade.
você que é nosso ouvinte, que acompanha esse podcast a cada semana e adora ouvir os nossos papos, que tal a gente fortalecer os nossos laços de amizade? É simples demais e nem precisa pausar o episódio, né, Felipe? Exatamente, Paulo. Se você está ouvindo a gente agora, seja no Spotify ou seja na Apple Podcast, pra gente ficar mais íntimo, pra gente falar cada vez mais ao seu ouvidinho, você faz o seguinte agora. Enquanto tá ouvindo a gente, vai lá, avalia a gente no seu aplicativo de áudio. Vai lá no Spotify, dá 5 estrelas pra gente. Vai lá no Apple Podcasts, dá 5 estrelas pra gente. Isso fortalece o nosso relacionamento e você fica cada vez mais perto da gente. Faz isso pra gente, dá essa moral lá agora. Ok, eu acho que é isso, né, gente? Acho que o recado foi dado. Vamos para as nossas indicações, tá? Agora sim é o momento onde a gente vai fazer essa curadoria gostosa de final de episódio para você que nos ouve. Vamos aqui sugerir livros, filmes, séries, etc, para que você possa conferir sobre o tema ou não, né? E claro que essas indicações, elas são um oferecimento. As pessoas que fazem com que esse podcast exista são os nossos apoiadores e apoiadoras, né, Felipe Monsanto? Isso mesmo, a gente fica muito feliz com os nossos cristalzinhos, como diz Lídia Verônica, e com o apoio que eles dão para nós todo mês e ajudam a manter esse projeto vivo. Eu vou hoje oferecer as indicações para 3 pessoas que são 3 pessoas novas que estão aqui na nossa lista, que conheceram a gente e começaram a apoiar o nosso trabalho aqui no Historiante. A dedicação vai para Andréia Araújo de Souza, Elza Rosa da Costa e Flávia Almeida. Muito obrigado a vocês 3 pelo apoio, por acreditar no nosso trabalho e sempre estar conectadas com a gente. Muito obrigado pelo apoio e a dedicação e os oferecimentos dessa semana vai para vocês. Essa semana, infelizmente, nós recebemos a notícia da rainha do rock brasileiro, a Rita Lee, né, minha gente? Então, vamos fazer com que essas indicações, além de serem um oferecimento aos nossos apoiadores, sejam em honra à memória da querida e grandíssima Rita Lee. Enfim, quem gostaria de começar a rodada de indicações? Vamos começar com a convidada da noite. Jaque, o que é que você quer sugerir para os nossos ouvintes? Por acaso já tinha selecionado uma música da Rita Lee, que tem tudo a ver com o tema aqui do podcast, que é Obrigado Não. É uma música que fala sobre... do jeito Rita Lee, né? Aquele ligue o e ela questiona um pouco assim as instituições, daquele jeitão dela, é uma música legal. Eu quero deixar essa música como sugestão aí pro podcast. Você quer sugerir algum livro, algum filme, alguma série, alguma coisa? Sim, achei que era separado. E uma série que eu vi recentemente, que também tem bastante a ver com o tema, né? Aqui desse podcast, que é a série Clark, que fala sobre como seria baseada ali na vida de um famoso golpista, e eu não lembro qual que era o país, lá era da Finlândia, Dinamarca, algo assim, mas muitos não sabem, vão gostar dessa série, não sabem que ele que deu origem a síndrome de Estocolmo, né? No livro dele ele fala que a síndrome deveria se chamar síndrome Clark, com o nome dele. É uma série divertida que fala sobre como alguém pode ser um criminoso somente por se enquadrar dentro dos perfis que são ditos de uma pessoa de bem, alguém que é branco, bonito, bem vestido, tem um passe livre, né? Ninguém se desconfia que ele possa estar cometendo crimes. E essa é a minha dica de série. E a dica de música que eu tenho aqui, que eu consegui separar. Show de bola.
Eu vou prosseguindo aqui. Para nossa playlist, eu vou botar 2 músicas da Rita Lee. Eu vou botar uma música mais pra cima, que é Lança Perfume, e uma música mais romântica, que é Mania de Você. Eu fico com essas 2 músicas aí desta, que era a nossa rainha do rock, e continuará sendo eternamente, né? Por toda a colaboração, contribuição que ela deu pra música brasileira e para o rock brasileiro. Cara, a Rita Lee, ela fazia parte de uma das bandas de rock mais psicodélicas e, como é que eu posso dizer, experimentais que nós tivemos, né, que eram os Mutantes, que tiveram um papel muito fundamental ali nos grandes festivais no Brasil, como como representantes dessa música de protesto, dessa música de provocação, ali juntamente com Gilberto Gil, ali juntamente com Chico Buarque, com Caetano. Então a Rita Lee, ela esteve presente em um momento assim muito importante da história do Brasil, da história musical do Brasil e da história política do Brasil, né? Além do que, eu não sei se a galera que gosta de quadrinhos, a galera das antigas deve conhecer, né? A Rita Lee foi inspiração de uma personagem de quadrinho, a Rebordosa. A Rebordosa era um personagem do Angeli, né? E era daquela revista Chiclete com Banana. Ela foi a inspiração para a Rebordosa, né? Enfim, então, galera que gosta de HQ, mas é muito novinha, dá uma pesquisada aí, Angeli, Rebordosa, e conheça um personagem derivado do Rita Lee verso, né? Para indicação aqui vou dar uma indicação de filme, tá? Para vocês acompanharem. É um filme chamado M8, Quando a Morte Socorre a Vida. É um filme de 2019, baseado no livro de mesmo nome do Salomão Polakiewicz e dirigido por um grande talento do cinema brasileiro, um cara dessa nova safra, um homem negro extremamente talentoso, é o Jefferson D. A história de M8 é o seguinte: é um rapaz negro periférico que consegue passar num curso de medicina e passa a assistir aulas de, não sei dizer se é análise de cadáveres, mas enfim, em medicina você vai lá e tá lá mexendo nos cadáveres, e os cadáveres que são utilizados geralmente são de homens negros. Há toda uma tensão racial ao longo das narrativas, das discussões, mas principalmente em relação à origem desses corpos de homens negros que estão ali deitados na banca, mortos, né? Deitados na banca, sendo examinados por pessoas brancas da classe média, classe alta, cariocas. É um filme muito interessante, muito bom, né, para levantar essa questão, essa discussão racial. E eu sugiro para vocês. Antes de eu passar adiante, eu vou falar o seguinte: a gente fez uma postagem recentemente, eu digo ontem, tá? Falando sobre Karl Marx, né? É uma postagem simples, explicando um pouquinho sobre a vida de Karl Marx. E tem uma coisa lá, nada a ver, né? Eu tô puxando aqui a conversa, mas aproveitando que a gente tá aqui na gravação, isso aqui vai ser postado já no sábado. Eu fico de cara com a galera que fica comentando, né, o seguinte: Karl Marx era um vagabundo e não trabalhava e era sustentado pela esposa. Eu queria saber de onde que essa galera tira esse tipo de coisa. Porque assim, o Marx, ele trabalhava feito um condenado. Agora, ele não trabalhava numa fábrica, ele não trabalhava batendo martelo, ele não trabalhava cavando chão. Ele trabalhava intelectualmente, ele era jornalista, ele era escritor, ele era ativista político, ele tinha uma carga de trabalho pesadíssima, ele simplesmente escreveu uma das obras mais fundamentais do século XIX, que é o Capital, sabe? E que ainda ficou incompleto porque ele acabou falecendo, tamanha é a obra. Eu não sei onde é que essa galera tira esse tipo de coisa, tá? Inclusive... Pode falar de onde? De onde? Vou ser censurado? De onde eles tiram, Felipe? Aí, gente, né? Fio foda a vida deles, né, gente? Pelo amor de Deus. Vai ter que colocar conteúdo explícito aqui no conteúdo mais 18. Mas gente, não é possível. Vai vir com a tag. Tem um vídeo da Sabrina Fernandes, do Tese 11, que ela fala sobre o trabalho de Karl Marx. Ele trabalhava quase 16 horas por dia, minha gente.
sabe? Professor, jornalista, escritor, ativista político e escambau. Então, pelo amor de Deus, parem de tirar ideia do furico. E, gente, olha, eu vou ser bem sincera. E se ele fosse sustentado pela mulher, qual é o problema? Pois é. Eu não vejo nenhum. É porque eles usam isso como demérito, entendeu? E no final das contas, não, ele trabalhava, pô. Enfim, era isso. Passando adiante, meus amigos. E aí, quem quer continuar? Eu vou continuar as indicações aqui. E até eu queria também até fazer uma dedicação das minhas aqui para a família e para o legado deixado pelo David Miranda, que faleceu ontem de manhã também. David Miranda, anteontem, acho que foi na terça-feira, verdade, hoje é quinta, né? Tô perdido no tempo. David Miranda, ele era um deputado federal do Rio de Janeiro, ele era um homem negro, saído do Jacarezinho, um homem gay, que lutou muito ao lado do Freixo, muito ao lado da Marielle, lutou contra o racismo, contra a LGBTfobia. Ele foi uma das pessoas importantes na entrevista do Snowden pro marido dele, que foi o cara do Intercept, que me fugiu o nome dele aqui agora, que eu esqueci o nome dele. Então, assim, a gente perdeu a Rita Lee, Glenn Greenwald. Isso, Glenn Greenwald, né, o nome dele, do marido dele. Então, assim, a gente perdeu 2 nomes muito importantes de militância e da política essa semana, que foi a Rita e foi o David Miranda. Então, queria dedicar a minha parte aqui também para a família dele, para o David e por tudo que ele representou para a população negra e para a comunidade LGBT. De indicação, eu vou deixar 2 filmes, aliás, na verdade, um filme e uma série. O filme Medida Provisória, que é um filme nacional, que fala sobre a repatriação, digamos assim, da população negra, voltando para a África, né? Assim, num conto bem grotesco, assim, fazendo uma crítica que é muito interessante, traz algumas informações, traz algumas críticas muito importantes sobre a estrutura do preconceito, como ele acontece, como ele se organiza no Brasil. Inclusive tem um episódio nosso, o episódio 171, Medida Provisória e o Racismo Estrutural, que tem no Spotify, vocês podem ouvir também depois de assistir o filme. E tem uma série na Netflix com 4 temporadas chamada Cara Gente Branca, que numa festa universitária eles fazem eu acho que é no Halloween, se não me falha a memória, assim, numa festa, se faz um blackface, alguma coisa assim, e ali começa uma discussão entre negros e brancos sobre o racismo estrutural, que é muito gostosinha, é uma série leve, mas que ela também traz muitas críticas sobre o racismo nos Estados Unidos, que também é muito forte, né? De música, não poderia deixar de indicar essa semana Rita Lee, e entre várias obras dela que a gente tem aí, que são clássicos, eu vou trazer Pagu, que ela fala sobre o empoderamento feminino. Eu acho que Rita Lee representou muito isso, o empoderamento feminino, a quebra dos paradigmas, das barreiras, né, do estereótipo que se tem da mulher. E uma música que eu li em algum lugar essa semana, não sei se é verdade, mas eu achei bonitinho, e a música é bonita, uma música romântica dela, que é o Desculpe o Auê, que fala um pouco sobre a reconciliação de um casal depois de uma briga, de um momento ali de estresse entre eles. Então são essas as minhas indicações dessa semana. Bem, vou deixar também minhas indicações. Antes eu vou deixar também só um assuntozinho que faz parte do podcast, que é referente ao que está acontecendo essa semana. É coisa breve, que é sobre o que está ocorrendo com esse escândalo aí das manipulações do futebol, porque muita gente nas redes sociais, grupos de WhatsApp, enfim, estão usando o argumento que muitos jogadores aceitam serem subornados por ganharem pouco em divisões inferiores. E vai exatamente com o que comentamos no podcast. A gente acabou de comentar. O pessoal utiliza o argumento do que é pobre, vai aceitar ser corrompido.
E esse jogador que aceita isso, gente, não é por ser pobre, é questão de índole. Se um jogador ele ganha muito, como está tendo acusações de alguns jogadores que têm bons salários e aceitaram isso, é questão de índole dele, não é porque ele ganha pouco. São jogadores que ganham bem, estão fazendo parte disso. Ou seja, é algo que acabamos de dizer. A sociedade, ela sempre vai ver o pobre como aquela pessoa que é o fácil de ser corrompido. Vai criminalizar o pobre, né? No caso. Exatamente, vai criminalizar o pobre. Era só esse comentário que eu até esqueci de falar durante o podcast, mas deixo aí esse comentário. Bem, como sugestões, vou deixar inicialmente as duas músicas, que são de Rita também, que é a música Doce Vampiro e Ovelha Negra. Ovelha Negra, que tem até digamos, a história dessa música, Ovelha Negra, de Rita Lee, é um desabafo dela por ela ter sido demitida dos Mutantes. Aí ela faz esse desabafo na música Ovelha Negra, que se vocês analisarem exatamente é como alguém que está sendo expulso de um local que ela gosta de estar. E como indicação de filme, eu vou deixar um filme que foi lançado em 2022 e está tendo uma boa repercussão agora em 2023, que é o filme franco-senegalês Herói de Sangue, que em inglês está como Father and Soldier. Esse filme tem direção de Mathieu Vadepied, e ele fala a história de um jovem senegalês, que ele acaba sendo forçado a lutar pela França na Primeira Guerra Mundial. E o seu pai, ao ver ele sendo recrutado à força, decide acompanhar o filho para os combates que estão ocorrendo na Europa. E esse filme ele quebra exatamente esse estereótipo de que a Primeira Guerra foi algo isolado aos europeus. E ele demonstra exatamente isso, que houve essa exploração do negro, dos africanos, das colônias para lutarem uma guerra que não era deles, em outro continente. Bem, vamos aí, minhas indicações. Pois é, então é isso, chegamos ao final de mais um episódio. Jaque Machado, minha querida, muito obrigado por ter topado estar aqui. E saiba que pra gente foi uma alegria enorme contar com a sua voz em nossa bancada, viu? Eu que agradeço o convite por estar aqui, feliz pra caramba de estar aqui, a gente poder discutir, tem um espaço que debate de fato, né, que não tem medo de ir na raiz do problema, de dizer o que tem que ser dito, de dar nome aos bois. Muito obrigada. E é isso, quem quiser me seguir lá no Instagram é @Jaque Machado Escritora, tudo junto, Jaque com QE, simples, pra gente conversar e bater um papo sobre escrita e sobre temas que são afetos ao feminismo e como que a nossa sociedade atravessa e de que maneira atravessa a vida das autoras nacionais. É um perfil para divulgação de autoras também. E lá o pessoal tem acesso às suas produções também, né? Isso, lá no link da minha bio, você vai entrar no meu Instagram, no link da minha bio tem os livros que eu publiquei. Eu sou uma autora independente, eu publico em algumas antologias, livros impressos, mas os meus livros são basicamente por questão política, por escolha, são livros publicados de forma independente e são produtos digitais, assim, né? Que inclusive muitos eu distribuo gratuitamente. Então, se você vai entrar lá no perfil da minha bio, vai clicar nas capas dos livros e vai ver o que eu publiquei e como que você faz para fazer um download. Arrasou! Felipe Monsanto, Kleber Roberto, abemos! Abemos! Subiu fumaça branca! Abemos podcast. Bom, então é isso, chegamos ao final de mais um episódio. Foi muito bom estar com você nessa 1h e pouquinho, falando ao seu ouvidinho. E saiba que você que nos ouviu até agora, recebeu nosso abraço, saiba que é para você que a gente faz
o historiante a cada semana, todos cansados, exaustos de uma rotina de trabalho, mas super felizes por estar aqui em reunião, com muita consciência de classe, lutando contra a ignorância, tá? Então é isso, um grande abraço, e no 3 vamos dar o nosso tchau coletivo. 1, 2, 3, tchau!